E aí pessoal, beleza? Vamos começar aqui então o nosso segundo vídeo do gráfico de colunas dentro do Excel. Vamos abrir então nossa aba de coluna e vamos ver o gráfico aqui que a gente fez no último vídeo, que foi a criação do gráfico de colunas. Nesse vídeo a gente vai ver um pouco mais da formatação, da apresentação dele no trabalho de vocês que vocês podem utilizar. Bom, primeiramente aqui vocês podem ver que tem essas linhas de grade principal, né, do eixo vertical. Então essas linhas aqui vocês podem selecionar dando um clique em cima delas, somente, seleciona bem em cima. Vocês podem ver aqui, tem os pontinhos aqui no final da linha, selecionando essas linhas. Simplesmente apertando o Delete, vocês conseguem limpar essa parte do gráfico. Então vamos voltar aqui, vamos fazer de novo, selecionando, clicando com o botão esquerdo mesmo, as linhas, vocês selecionam, dão um delete e ela some. Outra formatação também que vocês podem utilizar é clicando com o botão direito no eixo vertical aqui, formatar eixo. Quem está utilizando o Excel 2010 vai abrir uma nova janela. Como eu estou utilizando o 2013, abriu esse novo layout aqui no nosso lado direito. Nas opções do eixo, vocês podem mudar os limites das porcentagens. Vocês podem ver que o mínimo é 0 e o máximo é 0,4. O Excel entende como esses limites 0 e o 1, que seria o 100%. Então, 0,4 representa os 40% aqui no nosso eixo vertical. Mas aqui para baixo a gente tem as unidades de medida. A principal é de 0,05, que representa 5% do gráfico do eixo vertical. Então 0, 5, 10, 15, 20. E a secundária é de 1%. Então, no caso do gráfico não utilizar a principal, a secundária já é ativada automaticamente e ele já fica para 1% em cada opção aqui do eixo vertical. Bom, vamos alterar aqui o mínimo e o máximo para a gente ver como que funciona a alteração dele. Vamos botar o máximo para 100%, 1 então. Ó, vocês podem ver que diminuiu muito o gráfico e ele ficou, vamos botar aqui para ficar melhor para ver, e ele ficou do 0 ao 5, do 0 ao 100%, com um intervalo de 5 em cada uma. Então é bem complicado deixar o gráfico nessa apresentação. Automaticamente o gráfico do Excel ele já busca uma opção mais otimizada de apresentação, mas é claro que vocês podem ir modificando conforme os dados de vocês. Vamos botar aqui 0,5, 50%, e ele já aumenta mais o gráfico. A gente pode ir diminuindo, vamos botar 10%. Vocês podem ver que os outros dois bancos de dados aqui, a China e a Índia, como estão acima dos 10%, eles não aparecem. Mas em compensação, os outros gráficos, as outras colunas, ficaram maiores e podendo se observar melhor os dados. Bom, então vamos voltar com 40%, mostrando 37 e 34 de China e Índia dentro do nosso gráfico. A gente pode também alterar fundo do nosso gráfico, o fundo da nossa área de plotagem, que é essa área selecionada aqui que vocês estão vendo. Bom, no preenchimento a gente pode botar um preenchimento sólido, ou seja, uma cor fixa, que a gente pode ir mudando a transparência, então deixar de uma forma diferente. Um preenchimento gradiente, que daí aqui vocês conseguem selecionar como é que vai ser esse gradiente, se o branco vai ficar no meio, os azuis na ponta. Aí clicando, vocês podem alterar a cor desse quadrado, então eu consigo aumentar a área do branco. Esse sistema aqui, ele é o mesmo do 2010. Claro que muda alguma parte de apresentação desse layout, mas o sistema é o mesmo. Então aqui vocês podem fazer as alterações das marcas de gradiente.
Também vocês vão ter a posição, que vocês podem ir alterando, que daí fica mais fácil mexendo, selecionando aqui, porque vocês conseguem ter um maior controle. E a transparência também aqui. E o brilho. Eu não costumo alterar muito esses itens aqui, então vocês podem ver que com brilho zero ficou bem escuro essa parte do gráfico. Então, vocês podem ir selecionando cada um, ó, e ter a transparência, o brilho que vocês quiserem. Ok? Continuando aqui, você tem o preenchimento com uma imagem ou textura. Então, vocês podem ver aqui que ele já puxou uma textura. E vocês podem mexer na transparência também. Vocês podem colocar uma imagem distorcida, que é a imagem lado a lado. E aqui o deslocamento XY é a escala que vocês podem alinhar depois com o eixo X escala e a escala do Y também. Bom, vamos inserir aqui agora uma imagem na nossa área de plotagem para ver como fica o fundo dela. Vamos adicionar aqui a imagem do deserto. Ó, vocês podem ver que ficou a imagem de fundo na nossa área de plotagem. Para ficar melhor, vocês podem selecionar os rótulos de dados e alterar a cor. Vamos ver, branco, que fica melhor a apresentação. A gente pode fazer só modificação aqui para a gente conseguir ver esse rótulo de dados também. Aqui. E utilizar uma imagem no fundo do nosso gráfico. Esses são outros benefícios que o Excel traz para a gente mexer nos gráficos. Bom, continuando, preenchimento com padrão. Esse preenchimento com padrão, aqui vocês podem escolher uma textura um pouquinho diferente e utilizar no gráfico de vocês. Esse tipo de padrão, ela é muito utilizada dentro das colunas, dentro das pizzas, dentro dos gráficos para impressão em preto e branco, que com essas texturas vocês conseguem diferenciar cada gráfico. Vamos ver como é que funcionaria fazendo assim. A gente seleciona os nossos dados, a gente seleciona as colunas aqui que a gente quer fazer a alteração, vamos em preenchimento com padrão, e vocês podem que alterou todas as colunas. Se vocês quiserem alterar uma por uma, vocês podem selecionar, vamos voltar aqui, preenchimento automático, e com mais um clique, vocês selecionam somente esta. Então, vindo em preenchimento padrão, vocês conseguem alterar o padrão de uma, clicando com a outra, preenchimento padrão, vocês podem seguir essa linha de padrão, porque elas não se repetem. E continuando, vocês podem ir alterando a textura dessas imagens, que na impressão em preto e branco faz uma diferença, porque se vocês põem o gráfico pizza, por exemplo, na impressão preto e branco, nas cores que o Excel traz, vai aparecer somente um cinza, um branco e um preto. Essas variações que vão aparecer. Claro que com vários tons, mas vai ficar muito difícil a compreensão dos gráficos. Então é muito utilizado essa parte de textura na criação deles e apresentação em preto e branco. Vamos alterar aqui mais alguns para deixar bem claro o caminho a utilizar. Se não me falha a memória, esse preenchimento padrão aqui dentro do 2010 está como preenchimento com imagem ou textura. Não tenho certeza agora, mas acredito que sim. E vocês podem alterar também as imagens de primeiro plano. Do azul, vamos botar um preto. Vocês podem ver que alterou os quadradinhos para preto. E o plano de fundo, vocês podem também alterar. Vocês podem ver que ficou amarelinho. Vamos alterar mais este, preenchimento padrão. Vamos botar este. Ok? Então, este é mais uma alternativa para vocês colocarem dentro do gráfico de vocês.
temos também no eixo horizontal, no eixo das categorias do nosso gráfico, nós podemos selecionar e aqui ao lado a gente vai ter a mesma janela de formatar o eixo. Então nós podemos vir em propriedades de tamanho e alterar o ângulo do nosso eixo horizontal. Vamos só aumentar aqui um pouquinho para a gente conseguir ver melhor. Isso. Então vamos selecionar de novo o nosso eixo horizontal. Ângulo personalizado. Podemos aqui ir alterando a posição dos nomes das categorias. Então aqui antes a gente pode ver o alinhamento vertical, centralizado. A gente pode fazer em cima, no meio, embaixo, centralizado em cima, centralizado no meio, centralizado embaixo. Vamos botar centralizado no meio. E a direção do texto, horizontal, um giro de 90 graus, um giro de 270, fazendo com que ele vá de baixo para cima, e o empilhado. Vamos botar o empilhado. Vocês podem ver que ficou bem diferente, bem estranho a apresentação das categorias. Então, se eu quisesse deixar eles todos numa linha, eu ia diminuindo a parte do gráfico, dando mais importância para a parte da categoria. Ok? Então, isso aqui dentro do alinhamento vocês podem fazer essa alteração. Vamos deixar ele no horizontal, de novo. Vamos voltar com o tamanho do nosso gráfico. Aqui. Selecionamos o nosso eixo horizontal, o nosso eixo de categorias e vamos diminuir o ângulo em que o nome dessas categorias estão encaixados. Vamos agora só aumentar um pouquinho para que todos os gráficos fiquem aparecendo. E aí está. Nós temos China, Índia, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Turquia, França, Reino Unido, Itália, África do Sul, Espanha, Polônia e Portugal, com o ângulo dos seus nomes das suas categorias, respectivamente. Então, vocês podem também, selecionando o gráfico inteiro, vocês podem alterar o preenchimento dele, como a gente viu antes, só na área de plotagem. Vocês também podem preencher ele todo o gráfico. Então, assim vocês podem fazer ele maior. Sem preenchimento ele fica vazio, ele fica em branco, transparente, e às vezes é muito útil utilizar essa ferramenta para dispor os gráficos de uma forma melhor. De repente, se vocês forem colar em algum documento, em algum papel que seja timbrado ou algo do tipo, vocês têm essa opção que vai ficar melhor e não vai danificar o gráfico, nem sobrepor o documento que vocês estiverem imprimindo. Bom, também temos aqui a opção de construir bordas. Vamos só voltar ao nosso preenchimento para conseguir visualizar melhor. Nós temos também aqui a borda, e da borda a gente consegue botar uma linha sólida. Isso é dentro do nosso gráfico aqui, na parte externa total do gráfico. Vamos lá. Linha sólida, cor. Vamos botar vermelha. Transparência 0. Largura. Vamos botar bem forte para que possamos ver. Aí. Ó, vocês podem ver que ficou bem extenso, bem aparente essa delimitação dessa borda. Aí dentro das opções aqui, das bordas, vocês conseguem modificar a transparência, o tipo do traço, o tipo de ponta, se ela vai ser quadrada, vai ser redonda, vai ser plana, o tipo de junção, arredondados, bisel, malhete. Esse tipo de junção, normalmente eu utilizo o bisel, porque ele fica de uma forma um pouco diferente das outras. Mas vamos lá.
E também vocês podem fazer dentro das opções de gráfico, vocês podem selecionar o item formato 3D, que é o que a gente já tinha visto no gráfico pizza, que aqui vocês conseguem botar o gráfico de vocês em 3D, com um formato um pouquinho diferente, podendo ficar melhor. Aí vocês decidem, vocês conseguem ir mexendo e vendo quais formatos vocês se enquadram melhor, quais vocês gostam, e podendo assim padronizar o gráfico de vocês, que é muito importante na apresentação de trabalho. Deixando todos os gráficos padronizados, o leitor, a pessoa que estiver lendo o trabalho de vocês, já vai reconhecer os gráficos mais facilmente. Então, deixando eles sempre padronizados, é mais fácil da pessoa interpretar os dados de vocês e entender realmente o que vocês estão passando nesse gráfico. Ok? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui com o nosso vídeo de colunas. Na próxima semana a gente vai começar com um gráfico de barras. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se você gostou do vídeo, deixe o joinha, deixe o gostei aí. Se gostou muito do vídeo, adicione um favorito para ajudar na divulgação do canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários aqui ou mandem um e-mail para a gente que a gente vai respondê-los. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela visualização. Até mais. Até semana que vem. Tchau!